Começa agora mais um episódio do B3 Convida, direto aqui do Web Summit Rio. Hoje, para falar de criptomoedas, eu recebo o Johan Milk, que é cofundador da B3 Digitas, e o Samir Kerbaj, que é CIO da Hashdex. A Hashdex é uma das maiores gestoras de cripto da América Latina, lançou o primeiro ETF de cripto no mundo e também o primeiro ETF de cripto no Brasil. Então, Samir, explique para a gente o que é a Hashdex. Prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado pelo convite. A Hashdex é uma gestora especializada em criptoativos. Então, a gente surgiu em 2018 com essa missão de trazer o acesso a criptoativos como uma oportunidade de investimento, né? Tirando um pouco toda aquela especulação que a gente vê ali no mercado de cripto, quais são as oportunidades de investimento que a gente viu e como a gente oferece esses investimentos de forma simples, segura e regulada. Então a gente estruturou a gestora em 2018, começamos a oferecer produtos aqui no Brasil em 2019, em 2021 nós lançamos na B3 o primeiro ETF de criptoativos do mundo, né? que o Hash11, que é um produto super bem sucedido aí hoje na B3. Perfeito. E Johan, explica pra gente então o que a B3 Digitas faz. A B3 Digitas, ela nasceu dentro da B3, é uma empresa do grupo B3, e acho que não dá para falar de B3 Digitas sem falar muito da estratégia de ativos digitais da B3. A estratégia de ativos digitais da B3, ela embarca duas linhas. Uma linha que é uma linha de produtos regulados, tá? Com qual a Hashdex é um parceiro importante aqui, que é a listagem de produtos que de uma forma ou outra sejam atrelados a cripto e ativos digitais dentro das nossas plataformas padrão, né? Dentro do nosso mercado regulado. E essa estratégia se materializa através da disponibilidade de ETFs, como é o caso do Hash11, como é o caso de outros ETFs que são atrelados a cripto, se não me engano a gente tem 11 ou 12. Então ETFs são atrelados a Ether, ETFs que são atrelados a uma cesta de diferentes ativos, a Bitcoin, a protocolos de DeFi. O registro de contrato derivativo de balcão, que acontecem na nossa registradora, e potencialmente aqui o futuro de ativos digitais, o futuro de Bitcoin que está em processo de aprovação. Isso no nosso mercado regulado. Passa pelo mesmo fluxo que a gente tem hoje de qualquer outro tipo de produto. E a B3 Digitas, ela nasceu quando a gente fornecer serviços e soluções, fornecer infraestrutura, porque a gente chama do mercado de ativos digitais spot, o mercado de ativos digitais à vista. E a B3 Digitas, ela nasceu com essa missão, fornecer soluções, fornecer serviços a nível institucional, né, para diferentes empresas que queiram efetivamente oferecer acesso a criptoativos à vista para os seus clientes finais. Então aí falando um pouquinho desse mercado à vista, né? A gente fala muito de criptomoeda, parece um consenso, mas as pessoas não entendem exatamente, às vezes, como que a mineração da criptomoeda é feita, por que o valor é tão alto. Então explica pra gente, Samir, como que essa mineração é feita, qual que é o processo? Tá. Existem várias formas de mineração de diferentes criptoativos. A mais famosa, né, que a gente conhece é a do Bitcoin. Então o Bitcoin foi o primeiro criptoativo, foi uma criptomoeda desenhada ali em 2009, na esteira da grande crise financeira ali que a gente viu em 2008, justamente como uma forma de realizar pagamentos entre duas pessoas na internet sem a necessidade de intermediários. E aí a forma como o Satoshi Nakamoto, né, com esse pseudônimo, ele desenhou essa rede que hoje a gente chama de blockchain, foi através de vários clientes, né? Cada um pode rodar um programinha que vai validar as transações, todas as transações que acontecem na rede. Então, para você passar uma transação, você divulga uma transação para todos esses programas que estão rodando, qualquer um consegue baixar no seu computador um programa e passar a validar essas transações, mas para fazer de fato a mineração, ou seja, a emissão de novos bitcoins, você precisa validar essas transações e colocar uma assinatura, que é um problema computacional bem difícil de resolver. Então você gasta muita energia, né? Você precisa de hardware, hoje em dia você precisa de um hardware especializado para fazer essa atividade. Isso é basicamente uma prova de trabalho que se chama. Então você verifica as transações, você valida, você gasta energia para provar que você está com boas intenções ali, que você fez tudo corretamente. Então essa é o que a gente chama de prova de trabalho. E essa é a o principal mecanismo de mineração do Bitcoin. Existem vários outros mecanismos com outros trade-offs ali, né, com outras diferenças entre performance e segurança, mas o do Bitcoin hoje é o mais conhecido, digamos assim, e é o que tem mais controvérsias, digamos assim, do ponto de vista ambiental.
E aí a gente vai chegar nesse assunto do ambiental, mas então qualquer um pode ser um minerador de Bitcoin ou de criptomoeda? Essa é a grande diferença das criptomoedas com relação ao mercado financeiro tradicional. Qualquer um consegue participar e sem nenhuma distinção, e você não precisa nem se identificar. Basta você ter um computador, você baixar esse programa, conectar na internet, que você vai conseguir validar e processar as transações. Obviamente, para minerar Bitcoin, ou seja, para ganhar essa recompensa, você precisa ter um hardware bem especializado e o custo energético é bem alto. Então, essa atividade normalmente está concentrada em mineração profissional, que a gente chama. Hoje em dia, isso é uma indústria. Tem várias empresas de capital de Estado que exercem essa atividade de mineração de forma profissional. E aí, então, a gente está falando de ativos digitais que, em tese, não teriam problemas de sustentabilidade. E você disse que o consumo energético para essa mineração é muito alto. Como que está sendo tratado esse tema de sustentabilidade na indústria do blockchain, do Bitcoin, ou das criptomoedas em geral? Então, assim, o Bitcoin foi desenhado de forma que ele converte basicamente energia em valor, em confiança, né? Esse ouro digital que ele depende dessa energia. Mas quando a gente compara, ele consome muita energia, tá? Consome mais energia do que muitos países. Só que quando você compara de forma relativa, né, o quanto de energia ele compara versus o valor que ele traz para a nossa sociedade, aí você começa a ver que os números fazem um pouco mais de sentido. Por exemplo, o Bitcoin consome menos energia do que as luzes de Natal durante as festas de final de ano nos Estados Unidos. Ele consome menos energia do que os aparelhos em stand-by. Sabe aqueles aparelhos que tem aquela luzinha que fica ligada só esperando você ligar a qualquer momento? Ele consome menos energia do que os aparelhos em stand-by nos Estados Unidos. Consome menos energia do que a mineração de ouro, né, que é o concorrente analógico deles, né? O Bitcoin é o ouro digital, né? Então ele consome menos energia e é mais sustentável, né? É menos prejudicial para o meio ambiente do que a mineração de ouro. Então ele consome muita energia, mas do ponto de vista relativo não é tanto assim. Agora, o que acontece, né? E toda essa narrativa do ponto de vista da preocupação ambiental com o Bitcoin, ela acontece porque ao longo dos últimos anos a mineração do Bitcoin ela foi muito concentrada na China. E a China tem momentos, né? Você tem fases de seca e fase das monções ali, o período de chuva. Então, no período de chuva, a maior parte da mineração vinha de fonte hidrelétrica, que é uma fonte sustentável. Mas durante o período de seca, a maior parte da energia que era utilizada para minerar o Bitcoin, ela vinha de carvão mineral, que é uma das piores fontes de energia aí do ponto de vista de efeito estufa. Então, daí que surgiu essa preocupação com relação ao gasto energético e a pegada de carbono da mineração do Bitcoin. Desde então, isso foi 2021, a mineração na China foi banida, tá? Então, desde então, essa mineração tem se concentrado muito nos Estados Unidos e lá existe uma preocupação muito maior por esse tema ESG. Então, a maior parte das mineradoras, por exemplo, de capital aberto nos Estados Unidos, elas fazem algum tipo de ou compensação de emissão ou elas buscam fontes de energia que são renováveis ou até fontes de energia que de outras formas seriam desperdiçadas. Por exemplo, a gente acompanha um projeto de mineração nos Estados Unidos que ela utiliza o que a gente chama de flare gas, que é já viram aquelas plantas de petróleo, né? Aquele fogo que sai em cima quando você vê aquelas indústrias de extração de óleo e de petróleo. Aquele fogo que sai ali em cima é metano, é gás metano. Ele é o pior gás possível por efeito estufa, tá? E por isso mesmo que essas mineradoras são obrigadas a queimar esse gás metano e transformar ele em CO2. Por isso que a gente vê aquele fogo ali em cima. Então, essa queima ela acontece com eficiência muito baixa, 60%, 50% de eficiência. Então, ainda 40% do metano vai para a atmosfera. O que muitos mineradores têm feito são cooperação, acordos ali com petroleiras para conectar esse gás metano, a partir daí colocar um gerador de energia, tá, que vai queimar esse gás metano com 99% de eficiência e usar essa energia para minerar Bitcoin. Então, na verdade, você está capturando gases de efeito estufa, né, e gerando Bitcoin. Então, a emissão de carbono, por exemplo, a opção dessa é negativa. Essa operação ela gera crédito de carbono. Então, é esse tipo de operação que a indústria vem investindo ao longo dos últimos anos para tentar reduzir a pegada de carbono da mineração do Bitcoin. Então, a gente pode dizer que é uma indústria que já nasceu numa era mais ESG e que já se preocupa com essas coisas e bom, né? Assim. Agora, Johan, você estava falando da B3 Digitas e trouxe exemplos da B3 de que via produtos da B3, via mercado regulado, é possível investir em produtos ligados a criptomoedas, por exemplo. E a gente tem outros produtos aí que vão surgir, né? Muito mais digitais, já muito mais na linha do blockchain. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você enxerga essa transição. Se os ativos digitais vão substituir os ativos tradicionais, se vai haver uma migração, em quanto tempo? Eu acho que aqui, Thaís, os ativos
Os ativos tradicionais, eles não deixam de existir, e talvez eles até sejam representados de uma forma diferente quando estão no formato digital. E eu não gosto muito de usar o formato digital, porque praticamente hoje, usar a palavra digital, porque praticamente hoje já é tudo digital. A gente tem a impressão errada, né? Que quando você tem uma negociação em bolsa, tem um monte de gente gritando, com papel na mão. Isso já faz mais de década que não acontece mais, já está tudo muito digitalizado. Ou que a central depositária tenha papéis guardados em cofres. Isso não é verdade, já está tudo em formato digital. Mas talvez uma digitalização de todo o processo, de uma representação diferente dos ativos que hoje existem nos mercados tradicionais, mas não necessariamente que eles vão deixar de existir. Então, quando a gente está, por exemplo, representando uma ação hoje no mercado tradicional, ele está representado, ela está armazenada dentro de uma depositária, ela está listada numa plataforma de negociação, e os clientes têm acesso a essa plataforma de negociação através da estrutura de intermediação hoje, através dos corretores. No mundo digital, potencialmente ou no mundo DLT, por assim dizer, no mundo blockchain, no mundo tokenizado, potencialmente essa ação ela está hospedada dentro de um protocolo de blockchain. Qual protocolo? Não sei, existe uma miríade de protocolos aí que podem hospedar efetivamente o que seria um token, né? A representação, por exemplo, de uma ação, a representação de qualquer outro tipo de ativo financeiro. Tá? Então, eu não enxergo essa transição como uma ruptura, e até porque existe uma série de questões regulatórias, uma série de questões jurídicas para garantir a segurança do investidor nesse meio. A estrutura que existe hoje é uma estrutura que funciona muito bem, é uma estrutura muito eficiente. À medida que a gente vai avançando para o mundo tokenizado, a gente vai descobrir outros tipos de eficiência. E aqui a gente não está... Talvez eles não sejam uma... O mercado tradicional não vai acabar com o mercado de DeFi, né? O TradFi, que se chama, não vai acabar com o mercado de DeFi, o mercado de DeFi não vai acabar com o TradFi. Mas eu imagino que esses dois mercados vão convergir lá na frente. Para algum modelo em que não seja um mercado em detrimento do outro, mas os dois mercados criando uma coisa melhor. E para isso, utilizando tecnologia do outro. Utilizando tecnologia do outro, o outro utilizando processos do outro, e que, de uma forma geral, você consiga o melhor dos dois mundos. Toda a eficiência tecnológica, com toda a segurança regulatória, toda a segurança jurídica. Agora, uma dúvida que eu tenho sobre esse mercado de criptomoeda. O quanto ele é limitado e quanto a gente tem um preço que vai só subir porque as criptomoedas são finitas, o quanto a gente consegue expandir isso, reduzir preço, conta um pouquinho dessa relação para a gente. Acho que nada sobe para sempre, né? E com certeza nada sobe. A gente tem visto isso, né? Óbvio, já. Então, assim, importante diferenciar primeiro o Bitcoin de todos os outros criptoativos. A tese do Bitcoin é de uma reserva de valor digital emergente. É isso que a gente acredita, né? A nossa tese de investimento, né? Que a gente acredita que é uma boa oportunidade de investimento, porque ele tem características que fazem que ele seja uma boa reserva de valor, né? Um ouro digital, mas quando você para ver o consenso da nossa sociedade hoje, é que o Bitcoin não é uma boa reserva de valor. Então você pergunta para os maiores usuários de reserva de valor, quem que consome muita reserva de valor no mundo? Os bancos centrais. Perguntar para qualquer banco central do mundo hoje se o Bitcoin é uma boa reserva de valor, ele vai falar não, o Bitcoin não é uma boa reserva de valor. Que é volatilidade, né, assim, todas aquelas características. Só que o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, à medida que a gente vai passando por uma transformação digital da nossa sociedade, é que esse conceito de reserva de valor digital vai ser cada vez mais natural. E o Bitcoin vai deixar de ser algo emergente, que não é consenso, para talvez daqui a 5, 10 anos ser algo que é consenso, que Bitcoin pode ser uma boa reserva de valor na internet, né, e você pode ter, eventualmente, até bancos centrais que têm uma parte do seu patrimônio ali, das suas reservas em Bitcoin, assumindo, né, assim, confiando nessas características. E essa característica, o essencial do Bitcoin é ser escasso, tá? Ele só tem essas características porque o Bitcoin é muito escasso. Preço. Exatamente, é esse preço. A taxa de inflação dele, né, assim, da emissão de novas moedas hoje já é bem menor do que a do dólar, por exemplo, é bem menor do que a taxa de inflação do ouro, próprio ouro. Então, todo ano é minerado, do ponto de vista de valor, é minerado mais ouro do que Bitcoin. Então, Bitcoin é mais escasso do que o ouro. E essa taxa de inflação, ela cai pela metade a cada 4 anos. Tá? Então faz com que ele seja extremamente escasso. E pelo momento que a gente está na história, que ainda é muito cedo, você gera essa impressão, porque se a emissão é cada vez menor e a demanda na sociedade é cada vez maior, e é isso que a gente acredita, que a demanda vai crescer ainda, está muito cedo, ainda vai crescer exponencialmente nos próximos anos, você gera essa percepção, só vai subir o preço.
E é mais ou menos isso que a gente acredita. Sim, até que o Bitcoin se consolide como uma boa reserva de valor, a gente tem um viés super positivo com relação ao preço dele. No momento que você vê bancos centrais comprando, a volatilidade já vai estar mais baixa e aí a oportunidade de investimento também não vai ser desse nível. O Bitcoin vai estabilizar em algum patamar. Qual vai ser esse patamar, a gente ainda não sabe. E quando? Se vai ser 100 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão, 10 milhões de dólares, isso a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer em 5 ou 10 anos, mas é o caminho de consolidação de uma nova reserva de valor. Os outros criptoativos têm teses de investimento completamente diferentes, tá? Então, você tem um Ethereum, que é um grande computador ali, que consegue validar essas transações, que permite eventualmente você tokenizar ativos tradicionais e trazer para esse mundo digital ali da internet, 24/7. Então, cada um deles tem uma tese de investimento completamente diferente. O único que é escasso de fato e que tem essa tese de escassez e que o preço deve subir por conta da escassez é o Bitcoin. Entendi. Agora, Johan, a gente está falando de moedas digitais e a gente ouve muito falar do real digital. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente qual é a diferença de um Bitcoin para o real digital e como que a B3 olha para o real digital. A gente coloca isso no nosso modelo de negócio? Perfeito. O real digital é o equivalente ao que a gente diria que é uma moeda fiduciária em sua representação digital. Que é uma iniciativa muito bacana que está sendo tocada pelo Banco Central aqui no Brasil. Outros bancos centrais ao redor do mundo também estão fazendo pilotos e também estão estudando o assunto. Mas eu acho que o Banco Central do Brasil está alguns passos à frente, inclusive de mobilização da comunidade, de mobilização das instituições para conceber o que é o real digital. E ele difere do Bitcoin, basicamente porque o Bitcoin, de fato, aqui ele se posiciona mais como uma reserva de valor, não tanto como inicialmente como meio de pagamento, mas hoje a gente sabe que ele não é um meio de pagamento tão eficiente quanto a gente tem hoje, por exemplo, no Pix ou até mesmo outros criptoativos que rodam em cima de protocolos que são mais eficientes. Então, o real digital hoje, da forma como ele está sendo desenhado, você tem o real digital, que seria o real digital de atacado, que é para transações entre instituições, e o que seria o depósito tokenizado, o real tokenizado, que seria mais a prerrogativa dos bancos para tokenizarem os seus depósitos e usarem ele como meio de pagamento. A gente enxerga isso como um movimento bastante positivo, até porque ele é um trilho. O real digital, ele não é um meio, ele não é um fim em si, ele é um meio. Ele é um viabilizador para o que seria o próximo passo de uma economia tokenizada, não é? Porque hoje, o que a gente tem no mundo tokenizado, quando você vai comprar um Bitcoin, possivelmente você vai no exchange, você vai fazer um depósito em reais, E com esses reais você vai comprar um Bitcoin. Existem exchanges que são chamadas cripto-to-cripto, que você troca um ativo digital por outro ativo digital, Por uma stablecoin, por exemplo. Agora, com o real digital, você efetivamente está trazendo uma moeda corrente para dentro dessa economia. E com isso você traça um trilho que traz muita segurança para o sistema, e que traz uma miríade de diferentes casos de uso que podem surgir de ativos tokenizados que podem ser comprados e vendidos usando o real digital como moeda de troca. Quais são esses casos? Não sei. Hoje, no piloto do real digital, a gente está usando a compra e venda de títulos públicos federais. Essa é a direção que o Banco Central está tomando para o piloto do real digital, que deve entrar no ar deve terminar até fevereiro de 2024. Agora, novos casos de uso devem surgir. Por isso que eu acho muito visionária essa criação do CBDC, porque ela traça esse trilho, ela traça esse caminho, e ela abre a porta para as diferentes instituições criarem diferentes casos de uso para trazer o melhor benefício para o investidor final. A B3 está olhando para isso, então. Exatamente. Se puder complementar, eu retomando um ponto que hoje o mercado já é digital. A maior parte dos ativos já rodam de forma digital, não tem mais papel rodando por aí. Mas os processos de negócio, eles ainda funcionam basicamente da mesma forma que eles foram desenhados há mais de 100, 150 anos atrás, quando era tudo em papel. A regulação evoluiu ao longo dos últimos 100, 150 anos para dar proteção para os investidores, evitar fraudes, e o modelo do mercado, a infraestrutura do mercado também evoluiu nesse sentido. Mas ela evoluiu na figura do intermediário de confiança, de alguém que está ali no meio, garantindo a segurança e intermediando a relação entre pessoas que não se conhecem. Quando você muda esse processo para um processo digital, utilizando a tecnologia de blockchain, que essa é a proposta do real digital, você muda
os processos de negócio. Não só os meios, né? Não só os bancos de dados agora são digitais, mas os processos de negócio podem ser digitalizados. Então você pode ter contratos inteligentes, por exemplo. Dentro do real digital, você pode ter um contrato que, ao invés de ser um pedaço de papel que está definindo ali direitos e obrigações, ele pode se executar automaticamente em cima da sua moeda, do seu real digital ou dos seus ativos financeiros, título público, futuro ações, CDBs, né? Qualquer outro valor mobiliário. Então, essa visão do real digital, acho que é super interessante, porque ela digitaliza não só os bancos de dados e a comunicação, mas os processos de negócio. E isso abre oportunidade para muita inovação. Eu vou complementar aqui também, Samir, que a gente não está falando somente de ativos financeiros, tá? Sim. Isso abre um leque para uma série de diferentes casos de negócio que não tem nada a ver com o mercado de capitais, né? Então, existem diversos casos que estão sendo discutidos dentro dos laboratórios, dentro do sandbox de inovação, tanto do Banco Central quanto da CVM, que refletem isso. Por exemplo, a tokenização de ativos reais, a representação via NFT de um veículo, por exemplo, né? E a titularidade de um veículo via NFT, né? Então, titularidade de um imóvel via NFT. Né? Então, são diferentes camadas que vão sendo construídas uma em cima da outra, né, em que com o real digital como viabilizador dessas diferentes camadas, efetivamente pode trazer um ganho de eficiência muito grande para uma série de passos hoje processuais que a gente tem de processos antigos. Vai ser muito mais eficiente, muito mais barato você registrar um contrato, qualquer que seja, no real digital do que no cartório, por exemplo. Então ele pode ser a infraestrutura, né, assim, que finalmente vai resolver esse problema de eficiência que a gente vive aqui no Brasil, que são os cartórios. Obrigada, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a presença de vocês e convidar vocês a assistirem as outras entrevistas direto aqui do Web Summit Rio na nossa playlist do YouTube. Obrigada, obrigada.